Eu vou fixar aqui o meu vídeo para que eu tenha também mais clareza e não perca muito. Alguns de vocês eu conheço pessoalmente, das vezes que tive no Niemeyer, outros não, mas é uma oportunidade da gente trocar impressões nessa noite. Eu gostaria de deixar bem à vontade a vocês um modelo de estudo que a gente tem o hábito de fazer aqui em Minas, na Sociedade Espírita Primavera, que é a casa que nos recebe, né? Nós fazemos reuniões participativas sempre, de modo que eu preparei uma exposição e abordagem de alguns tópicos referentes ao tema, mas eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para, durante a exposição, caso surja alguma demanda, alguma questão, alguma dúvida, algum protesto, desativem aí, ou melhor, reativem aí o seu microfone e podem pontuar e a gente pode conversar. Isso é muito importante porque a gente tira o conhecimento espírita de uma estrutura verticalizada, o que pode não parecer muita coisa num primeiro momento, mas, na verdade, o fato da gente estar reunido numa sala virtual, em que somos 52 pessoas, fora da casa espírita, portanto, cada um convida os outros, né? Eu vejo aqui pelas câmeras que estão ativadas, a entrar na sua casa, a chegar perto do seu espaço de prática, no seu espaço de leitura, no seu espaço de reflexão. Tudo isso tem um potencial tremendo para a gente compreender com um pouco mais de profundidade que, de fato, assim como todas as estruturas sociais que nos envolvem passam por mudanças ao longo desse momento desafiador e que o mundo vive, também a casa espírita precisa mudar de alguma forma. E aqui eu não faço nenhuma menção a mudanças drásticas, grandiosas, a mudanças fantásticas. Não, nada disso. Na verdade, a gente precisa, talvez, perceber que a nossa relação com o ensinamento espírita sofre mudança. O modo como a gente se aproxima dele sofre mudança. E isso tem um potencial transformador tremendo. Sendo assim, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, quero que vocês fiquem muito tranquilos e tranquilas para partilharem comigo na fala quando quiser. Como a Márcia bem pontuou, hoje é dia 13 de maio. E no dia 13 de maio de 1888 era assinada a Lei Áurea, um motivo de felicidade para nós, porque imaginarmos que, por uso de força, indivíduos fossem sujeitos a um trabalho tão brutal quanto a escravidão, é uma coisa que enche o nosso coração de uma vergonha. 130 anos é algo que aconteceu ontem, do ponto de vista da história. É uma fração de segundo nesse grande calendário do planeta. E o Brasil foi uma das últimas nações a abolir a escravidão dentro das suas terras, o que também leva-nos a pensar um pouco a respeito da herança que carregamos enquanto país, né? Da herança que carregamos enquanto uma nação. Isso ainda fica muito mais claro quando a gente se depara com dados históricos desse processo. Estima-se que, quando a abolição foi realizada, nós tínhamos aproximadamente 52%, 53% da população brasileira formada por negros, por mulatos, por descendentes de negros, e à medida que o país encontra para substituir essa mão de obra escrava, vai ser a importação de trabalhadores de outros países, sobretudo países europeus, quando a gente tem o período das grandes imigrações italianas, portuguesas, espanholas, e toda a nossa comunidade
de ex-escravos vão sendo cada vez mais relegados às periferias, às franjas da nossa estrutura social, o que, bem, a gente não precisa ser nenhum sociólogo, nem precisa ser nenhum grande mago para compreender que tem consequências muito ruins, porque, embora a gente vá dizer que, sim, existem pessoas muito pobres e pessoas em condições de vida muito difíceis, que são de pele clara, estatisticamente no Brasil a gente tem os maiores índices de pobreza, de analfabetismo, de miséria em torno da população de pele negra. E isso não tem a ver com desígnio espiritual. Isso não tem a ver nem sequer com esse fla-flu que tem virado a nossa política contemporânea. Isso tem a ver com uma cicatriz histórica que nós, enquanto população, vamos ter que se haver com ela, né? Nós vamos ter que se haver com essa realidade, e que é uma realidade que vem sendo superada, talvez mais lentamente do que possível, mas vem sendo, sim, superada no nosso Brasil. E a prática religiosa, a prática espiritual, de modo geral, ela tenderia a ser um mecanismo de aceleração desse processo de superação da crise histórica de constituição do nosso povo. Às vezes não se dá dessa forma, porque, infelizmente, a gente ainda tem, em alguns lugares, algumas tradições ou alguns templos que, ao invés de conseguirem um caminho que supere a diversidade, né, agrava a diversidade. Então, hoje a gente comemora um marco físico, né, um marco concreto, legal, a demarcação do início da proibição da escravidão de toda uma etnia no Brasil. Mas a gente não tem como comemorar ainda a abolição dos outros tipos de dependência a que nós nos sujeitamos ao longo da nossa existência. E é por isso que a gente precisa falar de liberdade. Qual que é o grande paradoxo dessa conversa que a gente vai ter? Quando a Márcia me propunha o tema, eu disse a ela, vamos conversar sobre a condenação à liberdade, que é o que caracteriza o espírito. E o paradoxo é exatamente esse. Como que a liberdade, que é algo que sugere uma autonomia plena de decisão, pode ser uma condenação, ou algo que seja imposto? Se é imposto, não é livre. Mas nós somos condenados a sermos livres. Então, existe um nó que se dá no campo da filosofia espírita, que a gente vai tentar, não vou dizer desfazer o nó, mas a gente vai afrouxar ele um pouco. Então, a gente aperta os cintos e a gente vai junto, porque assim a gente consegue chegar. Pode ser? Vamos lá. Bem, se a gente começa tomando como referência o capítulo 40 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, em que ele fala de livre-arbítrio, a gente vai ver que é preciso conciliar duas questões muito difíceis quando a gente está tratando do campo da religião, quando se fala de livre-arbítrio. De um lado, existe, e a gente contempla, o que a gente pode chamar de liberdade ou de vontade do homem. E a gente presume, então, que essa vontade existindo deveria garantir ao sujeito a capacidade de fazer o que bem entendesse. Mas, em oposição, a partir do momento que a gente presume a existência de Deus, a presença de uma lei maior, essa liberdade e essa vontade humana tem que se haver e tem que se harmonizar com as leis naturais e com o plano divino. E aí a pergunta que a gente deve responder é a seguinte: é possível ser livre se essa liberdade tem que se condicionar à lei divina? Talvez vocês escutem agora a coleta do lixo aqui embaixo de casa. Eu não tenho qualquer poder sobre ela. Não sou livre para sufocar a coleta de lixo.
Tem como existir liberdade de fato se as ações humanas elas vão estar circunscritas ou vão estar presas a essa grande coisa que a gente chama plano divino? E a gente pode responder assim, não, nós somos livres, mas somos livres dentro do plano de Deus. Esse é aquele jeito brasileiro de resolver as coisas, né? Que só existe no Brasil. É uma resposta jabuticaba. Ou se é livre, ou não se é livre. E é preciso que isso fique claro. Por quê? Porque a partir do momento que se postula que o homem não é livre, nós temos um monte de problemas graves para resolver. E eu vou dar um deles para vocês. Quando eu levanto uma bola, como, por exemplo, a bola da Segunda Grande Guerra Mundial, além das milhares de baixas no front, portanto, no campo de batalha, a gente tem como falar de mais ou menos 6, 7 milhões de mortes que foram fruto do genocídio nazista contra os judeus. E a gente pode estender isso ainda para o regime stalinista russo, que também vai levar a um número muito próximo de mortos, né, durante o regime socialista russo. Isso estava no plano de Deus? Óbvio que não, né? Deus não conta que, em algum momento, um maluco vai assumir o poder e vai assassinar 7 milhões de pessoas. Portanto, isso não está no plano de Deus. Mas se eu acho que a nossa liberdade é sempre circunstanciada pela vontade do Criador e que o homem não tem uma liberdade plena, como é que eu junto essas duas coisas? Aí é aquele tipo de coisa que perguntam para nós, a gente fala assim, não, eu sou espírita, eu acredito em causa e efeito, eu acredito que tudo tem um sentido, tudo faz sentido e tal. E como é que o espiritismo explica, então, a Segunda Guerra Mundial? Aí dá um curto-circuito na cabeça e a gente pifa um fusível. Porque sabe como é que ele vai explicar? Ele vai dizer que o homem, invariavelmente, é detentor do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio tem, inclusive, o potencial de lhe gerar sofrimento. Do contrário, ele não é livre. O plano divino é como se fosse uma cadência, né? É como se fosse o compasso da música. Ou seja, ele está o tempo inteiro convidando os seres a voltarem para a casa do Pai, a se aproximarem de novo dessa noção de Deus. Mas, ainda que exista esse ritmo do amadurecimento, se somos detentores de livre-arbítrio, a gente precisa começar a nossa conversa entendendo que esse livre-arbítrio deve garantir ao homem possibilidade de agir como quiser. Agora, a gente vai começar a complicar o negócio quando a gente for vendo que agir como quiser não significa que essa ação fica perdida por aí, né? Que ela fica solta no espaço ou que essa ação ela é livre de consequências. Não. Mas compreender, em primeiro lugar, que nós podemos, sim, fazer o que quisermos, é talvez a antessala de uma tomada das rédeas do nosso crescimento íntimo e da mudança social que a gente tanto espera. Há um quê de fantasia, há um quê de pensamento mágico. Eu vou falar um pouco sobre esse pensamento mágico daqui a pouco, um pouco mais adiante. Mas há um quê de pensamento mágico quando a gente imagina que o que vai mudar o mundo é a vitória de um determinado grupo político, ou é uma revolução desse tipo, daquele outro, ou é a saída de um determinado grupo político do poder. Tudo isso tem um quê de pensamento mágico, ainda como se a gente esperasse que alguma coisa assim fantástica, exterior, fosse se manifestar para nós, para dizer, agora você tem que se transformar. E, bem, entram políticos e saem políticos, e nós estamos ainda aí amassando esse barro, né? Portanto,
é importante olhar além. Nós vivemos hoje um momento fantástico de análise e de autoanálise, que é o período do isolamento. Há talvez 2 semanas, eu tive a oportunidade de participar de uma roda de conversa como essa, com alguns amigos da cidade de São Paulo. E a gente conversava sobre a geração nova, né? São chegados os tempos. O texto de Kardec na Gênesis. E a gente falava um pouco sobre esse momento de mudança, o que se transforma, o que não se transforma. E aí o companheiro, no fim da conversa, me perguntou assim: então quer dizer que mesmo passando essas provas todas que nós estamos nessa restrição de ir e vir, nessas restrições econômicas, mesmo passando isso tudo, a gente tem que ter esperança porque depois a coisa melhora? E eu disse para ele: não sei. Porque, na verdade, a grande oportunidade que a gente está tendo de observar não é o depois, é o processo. É esse momento. Por quê? Nós agora somos, mais do que talvez a gente tenha percebido antes do isolamento, ultra responsáveis pelas nossas ações, né? Ninguém vai te proibir de botar o pé fora de casa, ninguém vai te amarrar numa cama ou numa cadeira, né? Ninguém vai te impedir de fazer o que você quiser fazer, só que a resposta por esses atos ela vem muito mais rápido hoje, diante de tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, é mais fácil pensar assim: não, isso foi uma criação lá da China, ou então não existe, é só a mídia que está cometendo histeria, ou então esse monte de notícias falsas que são espalhadas por aí. É muito mais fácil acreditar nessas coisas do que pensar: bem, nós estamos usando esse planeta nosso de uma maneira bem cretina, né? Bem irresponsável. Como professor, eu me lembro que no ano passado, mais ou menos em junho, eu partilhei com os meus alunos uma estatística de que nós já tínhamos usado a quantidade de recursos naturais que o planeta tem condição de renovar para um ano, né? A gente já tinha passado do ponto do que o planeta consegue refazer naturalmente dos seus recursos. Então, nós temos estabelecido ao longo das últimas décadas um comportamento predatório com o planeta. E não estou falando só das grandes indústrias, embora talvez elas predem mais, mas vocês já repararam a quantidade de lixo que a gente produz? A quantidade de plástico e de outras coisas? Então, de vez em quando surge uma doença como essa, a gente pensa: certamente é o plano de Deus para que o mundo se purifique mais rápido. Ou talvez é só a gente sofrendo as consequências de viver de uma forma que não é sustentável, que é desumana, que é né, muito, 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 muito ruim. Então, perceba, quando a gente fala que o ser humano é livre, está diante da gente também reconhecer, isso nem sempre é agradável, que as nossas atitudes elas têm preponderância no modelo de vida que a gente leva. Não é Deus, não são os alienígenas, não são nem os espíritos, né? Nós estamos construindo uma maneira de viver. Perguntaram para nós assim: Vinícius, o que os espíritos estão dizendo para nós nessa pandemia? Fiquem em casa. Lavem as mãos. Eles não têm que dizer mais. Não é deles, é nosso. Nós temos que escolher como agir. Então, nós estamos, em última análise, meus amigos e minhas amigas, nesse momento, diante da maior oportunidade da gente ficar de frente com o nosso livre-arbítrio. Então, a gente precisa entender isso um pouco melhor. Até aqui está tudo bem? Há um curto-circuito, né? Há um curto-circuito. A liberdade do indivíduo e o plano de Deus. Se o plano de Deus é muito grande e a liberdade do indivíduo não existe, nós somos, então, bonequinhos na mão do Senhor. Aí deixa a vida rolar mesmo, porque no fim vai dar certo. Agora, se não há plano de Deus também, a coisa fica um pouco sem esperança. Porque a gente, pela gente mesmo, é especialista em dar confusão. Então, como é que nós vamos entrar nessa harmonia? Bem, primeiro a gente tem que ver o que o Livro dos Espíritos fala para nós a respeito do tema. E nós temos um capítulo todo dedicado ao que Kardec chama de lei de liberdade.
Vou usar duas perguntas aqui. Eu peço licença a vocês para ler. Vou usar a questão 825 e a questão 826. Na primeira, Kardec pergunta assim: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Kardec gosta bem da palavra absoluta. E os espíritos respondem: nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que se cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Para quem se escreve o Livro dos Espíritos? Para espíritos em condições medianas. Para nós, né? Kardec tinha um grande desafio, que é secundado por toda a equipe do Espírito de Verdade. Que desafio era esse? Conseguir sintetizar um ensinamento muito profundo e de longuíssima extensão, né? O Espiritismo ele resgata sistemas de pensamento que são de toda a história, de um modo que não fosse nem tão banalizado, a ponto de que isso se transformasse simplesmente numa outra crença religiosa, numa seita, ou coisas assim, mas também de um modo que não fosse iniciático, que não fosse só acessível a espíritos de altíssima envergadura. Então, qual é a estratégia de produção de conhecimento que os espíritos utilizam? Escrevem para seres em condição mediana. Escrevem para nós. Portanto, quando Kardec está falando de liberdade absoluta, está perguntando de interdependência, está perguntando sobre como que a gente pode se sentir livre, ele está falando para a grande maioria, para a grande massa da nossa humanidade. Todas as questões do Livro dos Espíritos são voltadas para esse contingente. Claro que alguns espíritos podem amadurecer mais rápido, e ao amadurecerem, vão ler determinadas questões e vão dizer, bem, isso aqui é real, mas talvez a gente possa complementar com uma outra reflexão filosófica, com outro ensinamento dos espíritos, enfim. Isso surge, e surge espontaneamente. Ocorre que, na maior parte das vezes, a gente lê esse ensinamento e a gente fica satisfeito com o seu conteúdo, porque é o grau de entendimento que a gente possui. Então, diante dessa afirmação de que o homem não pode ser livre porque ele está dependendo da relação uns dos outros, é como se os espíritos dissessem para nós que, no mundo que a gente vive, nós temos sim algumas coisas que vão cercear a nossa liberdade. Não porque nós não podemos fazer, mas porque talvez a gente não deva agir desse modo. E, basicamente, a gente tem duas coisas que vão ser inibidoras, vamos dizer assim, da nossa liberdade. Primeiro, nós somos frutos de incontáveis existências nesse planeta. Inumeráveis. Hoje, a expectativa de vida gira em torno de 80 anos, quando a gente tem expectativas altíssimas, 90 e poucos. Mas a gente tem que pensar que o nosso planeta já gozou da incrível marca de expectativa de vida de 34 anos. Né? No período medieval, por exemplo, em algumas regiões, a expectativa de vida era de 30 anos. E se nós voltarmos ainda mais para períodos recuados na história, essa expectativa não era muito maior. Por isso, as populações eram menores. Então, dentro de uma expectativa de vida de 30 anos, se nós contarmos 10 mil, 12 mil, 15 mil anos de Homo sapiens sapiens no planeta, dá para ter muita vida, né? Dá para encarnar incontáveis vezes. Sem contar que a média de 30 anos não significa que todo mundo viveu 30. O parto na espécie humana é algo difícil,
há muitas mortes dos recém-nascidos, diferentemente do animalzinho lá que nasce e que rapidamente assume o seu lugar na escala, né, alimentar, enfim, me foge agora a palavra especificamente, na pirâmide alimentar, o ser humano, se ele nasce o bebezinho ali, ele não é cuidado pela mãe, ele morre. Ele não consegue, né? Ele não vai caçar o bebê de 2, 3 meses se ele não recebeu o seio da mãe, nem andar ele anda. Então, nós vivemos incontáveis vidas. E o que a gente cria para nós nessas incontáveis vidas? Interdependência. Expiação. Portanto, nós costumamos e gostamos de pensar que nossas dívidas kármicas, elas são quase como se fosse um empréstimo de banco, que você pegou uma determinada quantia e depois você volta e vai pagar aquela mesma quantia, talvez com um pouquinho de juros, porque você demorou para pagar, né, para ressarcir, parcelou, então vai ter um aumento um pouquinho do valor final, mas a gente gosta de pensar que simplesmente porque a gente está pagando, e a gente gosta muito dessa palavra, pagar, é um processo linear. Mas não, não é, definitivamente não é. Imaginem só quantas pessoas podem ser afetadas pelas nossas ações conforme a posição que nós ocupemos. Pensa hoje, por exemplo, num indivíduo que goze da possibilidade de ter um cargo público de administração do que é público, e esse indivíduo se permita desencaminhar, perder pela corrupção ou por outros problemas. Um ato desse ou dessa não tem o potencial de afetar a sua vida ou a vida de um indivíduo, mas afeta milhares, dependendo do cargo ocupado por ele, milhões. Portanto, as consequências do seu ato não vão recair só sobre ele, vão recair sobre muitos. De modo que também aquilo que ele precisa fazer, o modo como ele vai se emendar, vai presumir que ele tenha contato com muita gente. A maioria dos médiums, né, são aqueles que falharam miseravelmente no contato com muitas pessoas. Aí vem médium para tentar gerar benefício para essa quantidade grande de gente que ele pôde perder no passado. Então, aquilo que a gente gosta de pensar como uma linha de causa e efeito, não é uma linha, uma teia, uma rede. Nós temos uma incrível rede de interdependência. E essas experiências interdependentes são, em alguma medida, travas da nossa liberdade. Por quê? Porque nós construímos essas experiências para nós em vidas passadas. Vejam só, como é que essa coisa é muito mais simples do que a gente pode pensar. Nós somos agora 61 pessoas acompanhando a reunião. Nesse momento, a gente deve ter, sei lá, talvez até uma centena, uma milhar de casas espíritas, Brasil afora, mundo afora, que estão fazendo reuniões através do YouTube, do Zoom, do Google Meet, enfim, de várias ferramentas. Mas essas 61 pessoas estão aqui, podiam estar em qualquer lugar. Só o fato da gente estar junto já demonstra um nível de interdependência. Então, isso também é fator para exercício de liberdade. Ou seja, nós nos ligamos a pessoas, nos ligamos a lugares, nos ligamos a circunstâncias que foram, de algum modo, construídos por nós na noite das vidas passadas, na noite dos tempos. Nós criamos essas vinculações, e essas vinculações, elas podem ser potencializadoras da nossa liberdade ou inibidoras. Mas não é Deus que limita a liberdade, somos nós. E limitamos a nossa liberdade por quê? Porque dependemos uns dos outros. Está dando para entender? Tem uma questão muito interessante sobre esse assunto, que está na Revista Espírita, em 1863, eu não estou certo agora, que é quando Kardec está perguntando aos espíritos sobre Nero. E aí é muito interessante. Kardec pergunta assim, olha só, a sagacidade de Kardec
e dos espíritos. Antes de ser Nero, imperador romano, totalmente transtornado, na vida anterior, esse espírito foi tão perverso como quando encarnou Nero? E aí os espíritos respondem, não. Ora, então se ele não foi tão perverso, é sinal que ele degenerou, ele piorou? E aí os espíritos respondem, também não. Aí a Kardec diz, não entendi nada. Se ele não piorou, e se ele não foi tão mal, o que aconteceu? E aí os espíritos explicam que, na verdade, embora na vida anterior ele já tivesse tendências para agir naquele jeito, ele não tinha poder. Porque ele era uma pessoa muito mais simples, muito mais limitada pelas condições dessa interdependência que nós estamos falando. Dá uma ideia? Então, assim, ó, o que vai limitar a gente? A condição que a gente está. Se alguém aqui recebesse a notícia nesse momento, tocasse o telefone, eu visse você pegar aí o celular dizendo que você foi premiado com uma herança de um parente que você nem conhece, de muitos milhões de dólares, provavelmente você ia desligar sua câmera e a gente nunca mais ia saber de você, né? Porque as condições são diferentes quando a gente tem mais poder para expressar os nossos desejos. Então, a liberdade, no modelo geral de vida que a gente tem, ela é circunstanciada pela causa e efeito, né? E ela é circunstanciada também pelo modo de relação que a gente estabelece com Deus. Qual é esse modo? Qual é essa relação? É uma relação de troca. A gente coloca Deus na posição do pai. Assim como a criança enxerga o pai como herói, aquele que é responsável pela lei, aquele que é responsável pela segurança, e a criança tem muito medo de perder o cuidado do pai, né? Tem muito medo de perder o amor da figura parental. A gente também estabelece esse modo de se relacionar com Deus. Então, a gente diz assim, ó, Deus cuida de todo mundo, ele é muito bom, Deus é muito legal, mas para que Deus cuide de mim, eu tenho que fazer algumas coisas. E aí a gente estabeleceu ao longo da história um monte de critérios que nós tiramos de trás da orelha para dizer que Deus cuida mais de uns do que de outros. Por exemplo, lá no Antigo Testamento se diz que não se pode comer camarão, por exemplo, né? E aí comer camarão não me parece algo relevante para que Deus decida quem vai se danar ou quem vai ser feliz, né? Nós também, durante muito tempo, estabelecemos outros critérios, por exemplo, da homoafetividade. O indivíduo que tem uma vivência, uma experiência homoafetiva, ele está condenado ao pecado porque isso é contra Deus. É sério que Deus que criou o universo está preocupado pelo jeito que você ama? Essas questões têm muito mais a ver com a nossa maneira de ver Deus do que com Deus. E aí, como a gente tem medo de perder o amor desse pai, a gente pensa assim, olha, se eu fizer tudo certo, se eu cumprir todas as proibições legais, Deus vai cuidar de mim. Então, por mais que eu morra de vontade de comer camarão, eu não vou comer porque camarão é pecado. Então, ó, além de não comer, eu vou apontar o dedo para todo mundo que come. Aí eu faço a minha parte do pacto e Deus faz a dele. Embora eu morra de vontade de dançar um forró, ouvi dizer por aí que tem o vale dos dançarinos de forró no umbral. Eu não posso dançar forró porque Deus vai me punir. Então, eu não danço forró para não dar a mão para o obsessor. E na hora que eu estou com um problema, eu faço minha prece e digo, Deus, por favor, lembra, eu não dancei forró. Eu abri mão, eu fiz o que é certo e você agora tem que me ajudar. Esse modo de se relacionar com Deus, ele gera na gente o quê? Uma série de cerceamento da liberdade. Mas vem de Deus esse cerceamento? Vem da gente, do modo que a gente enxerga a vida. O que é o espírito superior? Né? Isso é uma coisa bonita. Tem uma música do Tim e Vanessa, uma dupla aqui mineira, né? Fantástica,
são amigos muito queridos. A Vanessa eu não conheço, o Tinho eu trabalhei com ele, ele é um amor. Tem uma música deles em que, descrevendo Jesus, eles cantam que ele era capaz de enxergar anjos em feras. E isso é uma característica dos espíritos superiores. Enxerga o indivíduo que está em sofrimento, o indivíduo está no comportamento equivocado, e já percebe como esse indivíduo é descolado do comportamento equivocado, descolado do engano, né? Do equívoco. Isso só surge no indivíduo que tem uma mente mais experimentada na vida. A gente costuma pensar que evoluir é adquirir conhecimento. Então, a gente fala, eu vou ler todos os livros. Até tem uma coisa engraçada, né? A gente fez uma reunião com o Wagner um tempo atrás, Wagner Gomes da Paixão, e aqui é o lugar que eu uso para dar aula, é um escritório nosso. Então, os livros ficam aparecendo aqui atrás. Aí o Wagner Gozador falou que estão vendendo na internet agora umas prateleiras para você botar por trás da live para parecer que você é estudioso. Então, você pode ver o tema que você quiser. Ciências humanas, ciências da saúde, psicologia, só tem livro daquela área. Os daqui são reais, né? E a gente acha que evoluir é adquirir conhecimento. Não é. Evoluir é adquirir experiência. Quanto mais o espírito amadurece, quanto mais o espírito absorve experiência, quanto mais ele vive as experiências na realidade em que ele está inserido, mais ele começa a perceber que essas normas, que essas limitações, que esse modo de enxergar Deus como um grande líder que fica trocando, não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Isso é dolorido, tá? Isso é muito dolorido. Porque o espírito que percebe isso a primeira vez, ele pensa assim, mas então como é que eu faço agora? E aí ele vai começando a descobrir que evoluir é exercer plenamente a liberdade de escolher como viver as suas experiências. Então, é transformar um saber de si, que a gente adquire com livros, que a gente adquire com textos, com palestras, em um cuidar de si. E isso é só o espírito que faz. Vinícius, você está tirando isso de onde? Da sua orelha esquerda ou da sua orelha direita? Porque eu me perdi lá atrás. Eu estou tirando isso do Evangelho. Olha só, eu vou usar como referência agora a Epístola de Tiago. Está lá no Novo Testamento, especificamente o capítulo 1, versículos de 13 a 15. É isso mesmo. Quando o espírito adquire um grau de maturidade a mais, ele vai percebendo, então, que não é Deus que manda o Covid, que não tem a ver com Deus, essa coisa da gente ter a nossa liberdade cerceada, que o Senhor não está nem um pouco preocupado se você come camarão, se você dança forró, se você torce para esse time ou para aquele outro. O indivíduo começa a perceber que Deus não tem nenhuma relação de predileção para saber se você é homossexual, bissexual, polissexual, enfim, isso não tem nem um pouco de relação com a salvação. O que tem relação com a salvação? O modo como a gente vive os nossos desejos. E olha o que Tiago escreve aqui. Muito à frente do seu tempo, hein, gente? Versículo 13. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova também. Em algumas traduções, a palavra prova é substituída por tentado. E aí fica bem mais fácil a gente entender. Olha só. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém leva à tentação. O que esse versículo fala para nós? Olha, não é Deus que causa as nossas experiências inferiores. Não é Deus que gera para nós as nossas experiências provacionais. Senão é Ele que escolheu. Tudo aquilo que eu venho fazendo ao longo das minhas incontáveis vidas
Por que que quando eu estou passando dificuldade, eu falo assim, ah, Deus, por que que você fez isso comigo? É que eu quero dar uma dividida na culpa, né? Eu quero dividir um pouco da responsabilidade. Só que evoluir é ser condenado a estar livre. Entende por que é condenado? Porque quando a gente está no processo, a gente está começando, a gente não entende muito como é que funciona isso. É quando a gente vai jogar o jogo pela primeira vez e não conhece a regra. Então, aqui em Minas, a gente diz que a pessoa que está jogando assim é café com leite, né? Fulano é café com leite, não sabe como é que joga. Então, a gente releva ali umas coisinhas. Quando ele perde, ele fala, ah, mas você não me explicou direito. Eu não sabia como é que funcionava. Então, a gente, quando é café com leite no processo evolutivo, a gente vai dividindo a responsabilidade. A gente fala assim, ah, mas não tinha como saber que o Covid ia matar tanta gente? Só se você mora em Marte, né? Claro que tinha. Não tinha como saber. Eu ouvi na casa espírita. Esse negócio de fazer palestra é um problema terrível. Porque se a gente ensina uma coisa errada, depois encontra todo mundo lá na zona de sofrimento do mundo espiritual e é terrível. O que é menos pior é que a gente não pode fazer uma reunião, faz prece, faz culto, não vai nem sentir a diferença. Mas é grave, né, de pensar que está ensinando para outras pessoas, está falando de evangelho. Aí a gente divide responsabilidade. Eu fiz porque minha mãe mandou, eu fiz porque o professor, eu fiz porque o patrão, eu fiz porque a esposa, eu fiz porque o marido, eu fiz porque Deus, eu fiz porque a casa espírita, eu fiz porque o médium. Café com leite. Agora, quando a gente entende a regra do jogo, e esse entendimento não é racional apenas, né? Quando a gente se assenhora, portanto, quando a gente compreende o processo de complexificação que a gente tem que passar para progredir, com quem que eu divido responsabilidade? Se a escolha é minha. Isso é muito curioso, porque é claro que se mantém ainda na vida adulta, mas em aspectos emocionais. Mas do ponto de vista prático, a gente diz que o jovem, o menor, ele é inimputável, né? Ou seja, do ponto de vista jurídico, se ele comete uma coisa equivocada, ele não pode ser condenado porque ele é inimputável. Mesmo que ele cometa aquele ato e o ato seja ruim, presume-se que ele não tem clareza de como funciona. Agora, se você é adulto e comete um determinado crime, mesmo que você não saiba que é crime, você não é mais inimputável. Você tem que cuidar das suas coisas. Você é responsável pelas suas escolhas. E isso é o que se dá conosco, enquanto espíritos, no longo processo evolutivo. Nós deixamos de ser inimputáveis. E aí Tiago diz assim, ó, ninguém quando for tentado, diga que é Deus que tenta. Deus tem nada a ver com isso. Porque Deus, ele não é provocado pelo mal, Deus não está sujeito ao mal. E se ele não está sujeito ao mal, por que ele vai provocar mal nos outros? E Tiago explica mais, ele vai dizer aqui, ó, antes disso, cada um é provado pela própria concupiscência que lhe arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, atingindo o termo, gera morte. Olha como é que ele muda completamente a compreensão que a gente tem de causa e efeito. E, portanto, de liberdade. Ele não diz assim, ó, cada um é tentado pela concupiscência do diabo. Cada um é tentado pela concupiscência do obsessor. Cada um é tentado pelo desejo do outro. Cada um de nós é tentado pelo nosso desejo. Qual é a condenação da liberdade? É ficar diante do desejo e escolher o que fazer com ele. Sabe o que muda no processo evolutivo? É o indivíduo que diz assim, eu não roubo, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. A gente, às vezes, conversa aqui em casa, conversa com um grupo de amigos, conversa na casa espírita, e quando a gente se aproxima do tema, por exemplo, dos relacionamentos conjugais. É importante que a gente saiba
que você não trai ou que você não tem outros relacionamentos, não é porque você não pode, é porque você não quer. Isso é exercício de liberdade. Dá uma ideia de como a coisa muda completamente? Porque se não for assim, a gente está sujeito a uma questão grave. Vamos lembrar de novo o nazismo. 35 milhões de alemães se tornaram nazistas e foram perversos, criminosos, assassinos? Óbvio que não. Mas legitimaram aquilo porque estava na lei. E aí vários deles, quando foram interrogados no pós-guerra, diziam assim, mas era lei. A lei permitia que o judeu fosse preso, a lei permitia que ele fosse condenado à morte ou ao trabalho forçado, a lei permitia que ele perdesse os seus bens. Se a lei permitia, eu tinha que cumprir. Mas será que é isso mesmo? Processo evolutivo, não. O processo evolutivo, ele começa a participar, o indivíduo, das escolhas que tem e das consequências dessas escolhas. Então, a gente tem que se perguntar, se a lei hoje no Brasil permitisse que sei lá, que um determinado grupo da sociedade fosse preso, fosse agredido, fosse espancado, como durante muito tempo foram os escravos, será que a gente faria isso porque está na lei? Se a gente fizesse, a gente não é livre necessariamente. A liberdade da evolução, ela surge na possibilidade do espírito escolher exatamente o que quer fazer. E fazer com consciência de que ele não é esse corpo, de que ele não tem só essa vida, de que ele não tem só esse rosto, que ele tem uma existência que se prolonga para muito depois da lápide do túmulo. Portanto, a gente fala, nossa, eu quero muito evoluir, eu quero crescer, eu quero me transformar. E é esse o nosso desejo mesmo. E que bom que é o nosso desejo. No entanto, esse processo é um processo muito dolorido, porque é o homem que se torna ator na construção da sua própria trajetória. Nós fatalmente chegaremos ali. E situações limite, como essa que vivemos hoje, são laboratórios preciosos para que a gente observe como exercitamos as nossas tendências, desde que, a partir dessa análise, eu saiba que eu sou inteiramente responsável pelas consequências dela. Jean-Paul Sartre foi um existencialista francês, tem uma frase famosa que ele diz assim, viver é isso, um eterno equilibrar-se entre escolhas e consequências. Sem saber ou sem querer, ele está tratando do processo evolutivo. Evoluir é isso, um eterno equilibrar-se entre escolhas e consequências. E ele vai dizer uma coisa, o Sartre, que a gente ainda pode aproveitar. Ele vai dizer, e é algo que parece até complexo, mas a gente vai junto, não tenho receio. Ele diz assim, a existência precede a essência. E a gente gosta de pensar assim, o nosso coração é puro, o nosso espírito, ele é muito bom, a gente tem Deus dentro da gente, vamos de mão dada e a gente vai chegar no infinito. Mas se você tem tudo isso de bom dentro de você, mas age de maneira que leva sofrimento para os outros, faz as outras pessoas passarem dificuldades, não tem compaixão com quem pensa diferente de você, que essência terrível é essa? O que está definindo a sua essência? Aquilo que você faz. Então, falar de livre-arbítrio, em última análise, é falar de uma responsabilização extrema das escolhas feitas por nós. E aí, o espírito que está começando a descobrir a vida, a infância, né? Assim como se diz a infância, quando ele pergunta assim, tudo pode? O pai vai dizer não, porque o pai tem responsabilidade por ele. Mas na medida que ele cresce e que ele se aproxima da vida como um adulto responsável, ele pode perguntar de novo, tudo pode? Ora, a gente já não pode dizer terminativamente não. A gente já responde de outro jeito, né? A gente fala assim, olha, você pode até fazer, eu não faria no seu lugar, porque as consequências disso são muito graves. Você banca essa decisão? E a gente pode pensar, eu encaminho para o fim agora,
que isso se dá unicamente no campo das ações negativas. Vamos lembrar lá de Alcione, no início de Renúncia, quando ela fala, eu vou voltar para a Terra para cuidar do Pólux. Os espíritos dizem, não vai, lá o negócio é horrível. Ela diz, eu vou. Então é responsabilidade sua. É a mesma coisa. Vamos lembrar do Quinto Varro, quando renasce para cuidar de Tassiano, em Ave Cristo. Os espíritos dizem, mas o seu filho não tem muito, ele não vai despertar do jeito que você quer. O Quinto Varro pede, me dê 100 anos. Esses 100 anos se tornam 2 vidas, 2 encarnações. Olha, então vai, mas você vai por sua responsabilidade. É uma responsabilidade plena. E para o tipo de vida que a gente tem hoje, isso é uma espécie de condenação. Mas é a condenação que leva ao paradoxo da salvação. Ou seja, nós nos tornamos condenados a ter que escolher por livre vontade. E é isso que faz o espírito progredir. Hoje, 13 de maio de 2020, nós comemoramos 132 anos de uma lei que foi preciso ser escrita para que homens compreendessem que outros homens não eram animais. Há uma série de outras subjugações que ainda existem à nossa volta e que não são passíveis de legislação. O caminho espiritual pode nos ajudar a dissolver esses nós, mas nós precisamos refletir a respeito do grau de responsabilidade que queremos assumir diante da nossa condição de espíritos. É assim que a alma progride. Então, se hoje, aqui não tem ninguém com 12 anos me assistindo, né? Se tiver, deve estar achando um tédio da morte. Mas, se vocês perguntam, então, pode tudo? Pode. Devo tudo? Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, o que vai desempatar esse jogo? Você está disposto a se responsabilizar pelos seus atos? Essa é a condição. Se quiserem aprofundar numa aula de causa e efeito mais surreal impossível, mais cheia de quebras no padrão, eu sugiro que vocês leiam o livro Sexo e Destino, de André Luiz. Ali a causa e efeito está pura, e a liberdade também. O obsessor é que salva a encarnada, o abusador se torna benfeitor, o benfeitor é culpado por tudo aquilo estar daquele jeito. É uma coisa que foge do nosso pensamento linear, mas é uma ode à liberdade. Você é responsável, e isso basta. Se nós parássemos de colocar a responsabilidade das nossas ações nos outros, só isso, numa geração, levaria o mundo a uma condição infinitamente mais amena e mais fraterna.